É muito bom compartilhar a palavra do Senhor, estarmos reunidos na casa do Senhor, mesmo nesse período de pandemia, onde o número dos irmãos é reduzido, mas para a honra e glória do Senhor, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E com certeza Deus está acima de tudo e de todos, e nada que acontece nessa situação está fora do controle dele. Então Deus sabe todas as coisas. Nós fizemos a leitura bíblica no Evangelho de João. Se você tem a Bíblia, você possa abri-la no Evangelho de João, capítulo 13. E é uma passagem bem conhecida, onde nós temos aqui a demonstração, a maior demonstração de humildade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando ele lava os pés dos discípulos. João 13. E a palavra diz assim, que antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E eu queria que a igreja pudesse repetir comigo essa frasezinha aqui do primeiro versículo. Diga, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus, e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes, e tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia, e começou a lavar os pés aos discípulos, e enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, tu lava-me os pés a mim? E respondeu Jesus e disse-lhe, o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. E aí repita comigo novamente essa frase. Diga assim o que exatamente Jesus respondeu, quando disse a Pedro, o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. E disse-lhe Simão Pedro, Senhor, não só meus pés, mas também as mãos e a cabeça. E por que Pedro responde exatamente isso? Não só, Senhor, os pés, mas também as mãos e a cabeça. Porque no versículo 7, respondendo Jesus, disse-lhe, o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Mas aí ele disse-lhe a Pedro, disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. E respondeu Jesus, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Gente, isso é de uma profundidade tão grande, tão imensa, que talvez as nossas mentes não possam nem alcançar. Quando Jesus diz agora para Pedro, diz, se eu não te lavar os pés, não tens parte comigo. Ter parte, ser participante daquilo que Deus tinha todo o plano, todo o projeto ao enviar o seu filho aqui na terra. E ele disse, se eu não te lavar os pés. E no versículo 10, disse-lhe Jesus, aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Vamos dizer isso? Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse, nem todos estáis limpos. Muitas vezes nós nos admiramos com as coisas que acontecem no nosso meio, no meio da igreja. Quando eu falo igreja, eu falo a igreja de Jesus Cristo aqui na terra. A igreja universal, não do reino de Deus, mas a igreja universal de Cristo aqui na terra. E nos decepcionamos muito com tudo que acontece. Mas não é nos de estranharmos o que acontece no nosso meio. Eu estava conversando até com o pastor Guaraci aqui na porta, quando nós relembramos algumas situações, e o joio está no meio do trigo. O joio foi plantado lá no meio do trigo, pelo diabo, Satanás, e a Bíblia nos revela que Deus ainda não arrancou, ele disse para que ele arrancando o joio venha também o trigo, e aí permite que cresçam juntos, mas no fim de todas as coisas haverá a colheita, onde Deus diz na sua palavra colocar uns
à direita, outros à sua esquerda, e ali haverá separação de joio e trigo. Mas algo interessante que eu gostaria de chamar a atenção para vocês, não é o fato aqui em si do lava-pés, mas sim o significado com que Jesus disse: o que eu faço agora tu não entendes, mas tu entenderás depois. Interessante que alguns textos, e o que é que eu gostaria exatamente de trazer aqui com vocês, que a palavra nos revela um texto bem interessante, quando no diálogo de Jesus, né, com uma certa mulher, ele diz assim: mulher, que tenho eu contigo? E aí você deve perguntar, que associação tem essa frase com o texto que nós acabamos de ler? Nós vamos ver exatamente quando nós terminarmos de desenvolver esta pequena frase que eu gostaria de meditar com vocês. Que tenho eu contigo, mulher, homem de Deus. E aí eu encontrei alguns textos aqui, algumas histórias, algumas palavras que traz exatamente essa conotação, essa pergunta: que tenho eu contigo? E estudando sobre a questão dessa palavra e o significado dela, a tradução, é mais ou menos, né, no nosso contexto, dizendo assim: o que você tem a ver comigo? O que você tem a ver comigo? Então, quando eles indagavam e faziam essa pergunta, diz: o que nós temos em comum nessa situação? É mais ou menos isso. E aí, quando há interessante um debate, né, principalmente em escola bíblica, quando Jesus se deporta para Maria, que Maria pede para que Jesus transforme água em vinho, e aí Jesus, né, dá essa resposta para Maria, diz: mulher, que tenho eu contigo? E aí, de forma errônea, né, muitas pessoas pensam que Jesus a tratou de forma grosseira, porque no nosso contexto ela não está muito bem aplicada. Mas, na verdade, o significado real dessa pergunta, eu não sei se eu vou me expressar da maneira certa, mas no texto original é kiditibi mekum. Significa: o que você tem a ver comigo? Não é o sentido, o contexto que nós temos aqui, mas é o sentido de dizer: o que eu tenho a ver com você, ou você tem a ver comigo nessa situação? É mais ou menos essa pergunta. E aí eu vou trazer para nós aqui nessa noite 3 histórias interessantes que vai nos trazer luz acerca dessa frase, sobre que tenho eu contigo. E a primeira está em 1 Reis, se você tem Bíblia pode acompanhar. 1 Reis, capítulo 17, conta-nos uma história bem conhecida sobre a viúva de Sarepta, e um texto bem conhecido que nós sabemos que é quando essa viúva ela está passando necessidade, havia uma grande fome na terra, e aí Deus envia o profeta Elias, e ele faz com que haja a multiplicação do azeite. E aí é uma passagem que todos conhecem. Mas logo em seguida, nós temos aqui no capítulo 17, a partir do versículo 17, depois que acontece esse episódio da multiplicação do azeite, 1 Reis 17, 17, diz assim: e depois destas coisas, sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Então ela disse a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? E é aqui que eu quero chamar a sua atenção. Quando essa mulher olha para Elias, ela repete essa frase. Nós vamos ver mais em 2 histórias que essa frase também é repetida. Diz: que tenho eu contigo, homem de Deus? Então fala comigo para que você possa gravar na sua mente. Diga a frase que essa mulher disse para Elias. Diga: que tenho eu contigo, homem de Deus. Viestes tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares meu filho? E ele disse: dá-me o teu filho. E ele o tomou do seu regaço, o levou para cima, ao quarto onde ele mesmo habitava, o deitou em cima na sua cama. E clamou ao Senhor e disse: ó Senhor, meu Deus, também até esta viúva com quem eu moro afligiste, matando-lhe seu filho. Então se mediu sobre o menino 3 vezes,
clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que torne a alma deste menino a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. E Elias tomou o menino, trouxe do quarto à casa, o deu à sua mãe. E disse Elias: vês aí teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Que tenho eu contigo, homem de Deus? Na verdade, no momento onde aquela mulher ela já havia passado uma situação muito difícil, onde lhe faltava o mantimento, onde ela disse: olha, eu só tenho um pouco de azeite, nós vamos comer e vamos morrer. Mas aí Deus envia o profeta, faz a multiplicação, ela passa por essa situação e encontra-se agora numa outra situação onde o seu filho morre. E quando ela tem o diálogo com Elias, ela faz essa mesma pergunta que Jesus fez a Maria e que nós vamos ver mais na frente, outras pessoas também fazendo a mesma pergunta: que tenho eu contigo? Essa pergunta diz exatamente o seguinte: por que tu permitiste isto acontecer, entrar na minha casa, para que eu fosse participante da tua história também? Onde nós queremos chegar com a mensagem de hoje? Que tenho eu contigo? Que tem você comigo? Que temos nós com o Senhor? E o que tem o Senhor conosco? Talvez tudo isso que está acontecendo no nosso meio, no mundo, essa turbulência que sempre foi pontual e sempre foi local, mas agora ela é mundial. E nós olhamos para a situação e às vezes entramos em desespero e achamos que Deus está aquém dessa situação, mas em nenhum momento da história, seja ela qual for a tragédia, seja ela qual for a situação, Deus está a ler o que está acontecendo. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas não é só daqueles que amam a Deus, mas daqueles que vivem segundo o seu propósito. E é quando nós vivemos segundo o propósito de Deus, que aí nós conseguimos entender: que tenho eu contigo, Senhor? Que tem o Senhor comigo? É quando nós começamos a entender quais são os planos e os projetos de Deus para a nossa vida. E aqui, quando ela indaga, diz: que tenho eu contigo, homem de Deus, ela está dizendo: que tenho eu a ver com a tua história? Por que que eu estou sofrendo por causa da tua mensagem? Gente, não é de se admirar que todo aquele que vive para fazer a vontade do Senhor sofrerá tribulação. E o interessante é que quando nós estamos nela, quando nós passamos a tribulação, como disse aqui o nosso irmão quando estava louvando, ele disse: quando nós estamos passando o aperto, parece que nos falta a fé. É exatamente nos momentos mais difíceis que nós paramos e pensamos: o Senhor me abandonou. Inclusive até Jesus, quando estava lá na cruz, porque ele ali naquele momento, como 100% homem, a Bíblia diz que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas tornando-se homem, se tornou carne, e ali ele viveu todas as emoções que nós como seres humanos vivemos. E quando ele estava na cruz, ele exclamou: Senhor, Senhor, por que me abandonastes? E são nos momentos das aflições que muitas vezes nós esquecemos que jamais os planos e projetos de Deus podem ser frustrados. Aconteça o que acontecer. E quando ela pergunta: que tenho eu contigo? Ela estava indagando aquele homem: por que tu viestes para baixo do meu teto? Para que eu pudesse também receber as represálias que tu recebes como homem de Deus. Mas aí Elias dobra o seu joelho, ora ao Senhor, e indaga ao Senhor, diz: mas Senhor, por que tu afliges essa mulher? O que é que ele estava dizendo? Sou eu que tenho que receber essas aflições. Lembra quando o apóstolo Paulo, ele disse: as aflições desse tempo presente não há de se comparar com a glória que nós iremos passar quando estivermos com o Senhor Deus Todo-Poderoso. Então quando nós nos entregamos, quando nós nos despojamos do nosso eu, da nossa vontade, e começamos a entrar nos planos e projetos de Deus, e começamos a fazer os projetos que Deus tem para as nossas vidas, as represálias virão. E sobre aqueles que estão no mesmo teto conosco também sofrerão.
E assim acontece também o inverso. A Bíblia diz que onde nós colocarmos a planta dos nossos pés, ali será abençoado também. Então, todas as sortes de bênçãos que vier sobre as nossas vidas, alcançarão aqueles que estão conosco. Assim como todas as represálias e todas as dificuldades que faz parte do serviço ao Senhor, também recairá sobre aqueles que estão ao nosso redor. Por exemplo, se nós estivermos no momento de tribulação, onde Deus possa permitir que lhe falte um mantimento, lhe falte alguma coisa, todos aqueles que estiverem embaixo do seu mesmo teto sofrerão também as consequências, mas também todas as bênçãos que você receber da parte do Senhor, eles também o receberão. E quando ele diz que tenho eu contigo, homem de Deus, ela está dizendo, mas por que tu vieste para baixo do meu teto para que eu também sofresse as represálias? E ela diz, tu viestes aqui para quê? Para me trazer à memória as minhas iniquidades e para matar o meu filho. A Bíblia diz que aquele que disser que não tem pecado é o quê? Mentiroso. E nessa situação difícil ela se sentia assim, como se ela estivesse recebendo as represálias pelos seus próprios atos. Sabe por quê? Porque nós, como seres humanos, temos o costume de apontar as pessoas que estão passando dificuldade e tribulação como se tivessem pecado. E essa é uma coisa que está impregnada na nossa mente, no nosso coração. A Bíblia diz que o homem ele vê a aparência. Nós não conseguimos ver a situação de Jó. Quantos e quantos amigos ali que faziam parte dos seus banquetes, depois foram aqueles que lhe apontaram o dedo, dizendo, tu estás passando por isso, confessa o teu pecado. Abandona o teu pecado, porque nós associamos isso. E essa mulher também, como mente humana, como a mente ainda que não alcança as coisas do Senhor, também disse, que tenho eu contigo, porque tu estás aqui para que eu possa sofrer as represálias também do teu ministério. E aí ele ora ao Senhor, e ele como humano também, clama a Deus, diz, mas Senhor, por que tu permitiste que essa mulher fosse afligida? Mas aí vem a ação, o milagre de Deus e a resposta da fé reavivada no coração dessa mulher, quando diz, então a mulher disse a Elias, nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Mas é interessante que ela só conseguiu expressar essa sua fé mediante o milagre da volta da vida ao seu filho. Mas ela esqueceu que anteriormente ela tinha passado uma situação difícil onde Deus também tinha operado o milagre e tinha feito com que o azeite se multiplicasse. E assim sucede nas nossas vidas. Nós vivemos assim, altos e baixos nas nossas fé. Por quê? Porque se a coisa estiver ruim, nós achamos que Deus não está. Mas quando a coisa acontece e o milagre vem, nós achamos que Deus ali está. Mas enganoso é o coração do homem. Lembra quando Estevão estava sendo apedrejado? Lembra quando Jesus estava indo à cruz? O que foi que os homens o acusaram? Se tu és filho de Deus, por que tu não desces daí? Salva a ti mesmo e a nós. O que foi que disseram para Jó quando ele estava sendo afligido? Então, a nossa mente humana, ela só consegue captar algo quando ela vem de forma positiva. Mas positiva no nosso contexto. Mas é exatamente isso, são as lições da vida, são as tribulações desse tempo presente que vão nos fortalecer. Eu lembro que no início da minha caminhada, eu indagava muito ao Senhor. E eu perguntava a Deus, mas Senhor, eu não consigo entender esse texto. Quando eu li o texto que dizia que nós devemos nos regozijar nas tribulações, alegrarmos nas tribulações. E eu dizia, mas Senhor, eu não consigo entender isso. O Senhor está nos chamando para sermos o quê? Como é que nós podemos alegrar numa tribulação? Eu não sou masoquista, meu Deus. Eu não posso me alegrar numa situação difícil. Situação difícil eu tenho é que chorar. Mas aí quando a gente vai amadurecendo, a gente vai crescendo, a gente vai lendo a palavra, Deus começou a ministrar o meu coração. Quando ele diz, alegrai-vos na tribulação, aí ele diz o caminho, porque a tribulação produz o quê? Fé. A fé é exatamente a esperança que nós temos em Cristo Jesus. Aconteça o que acontecer, Deus está presente. A situação esteja como estiver, Deus está presente. Amadurecimento é isso. É você entender que passará céus e terra, mas as palavras do Senhor não passará.
Aconteça a pandemia, o mundo pode virar de cabeça para baixo, tudo está no controle do Senhor. Morra quem morrer, vai morrer somente no tempo que Deus quiser. Estevão foi apedrejado e morreu porque chegou o tempo do seu ministério na terra. Mas ele morreu dando um excelente testemunho. Eis que eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem sentado à direita do Deus Todo-Poderoso. A tribulação desse mundo não há de se comparar com a glória de que há de vir em Cristo Jesus. A viúva de Sarepta, depois de receber a multiplicação do azeite, ela passa pela prova da morte do filho e indaga ao profeta se aquela situação seria a vontade de Deus. Ora, a mulher que tinha experimentado um milagre está diante de outra situação, perdeu a fé? Não, mas ela estava indagando, por que eu tenho parte contigo nesse ministério? Nós estamos aqui como igreja e eu queria alertar você, irmão, de algo muito sério. Abre bem teus ouvidos agora, porque o que eu vou expressar aqui para você é algo espiritual. E diga assim para Deus, diga, Deus, abre os meus ouvidos espirituais. Porque a Bíblia diz que o homem natural não compreende as coisas de Deus, porque elas se discernem espiritualmente. Então, que Deus possa abrir os nossos ouvidos espirituais para o que nós vamos ouvir agora. O que você faz lá fora afeta a igreja. Você sabia disso? Você sabia que os seus atos, as suas atitudes, você faz parte do corpo de Cristo. E como você faz parte do corpo de Cristo, todas as suas ações afetam o corpo de Cristo. Então, se eu tenho uma vida onde eu vou buscar a vontade de Deus, onde eu busco fazer a vontade do Senhor, eu estou ajudando com que esse ministério cresça. Mas quando eu fecho a minha mente e tento agir segundo as minhas próprias vontades, muitas vezes eu estou sendo empecilho para que algo aconteça no nosso meio. Então, o que eu sou, o que eu faço, afeta a minha comunidade e a igreja, porque eu sou parte do corpo de Cristo. Isso é o maior exemplo físico. Tenta beliscar o dedinho do teu pé. Ele pode ser o menor membro que existe. Mas você vai sentir, porque ele faz parte do corpo de Cristo. Então, tudo que eu sou, tudo que eu penso, tudo que eu faço, afeta o corpo de Cristo. Quem está ao meu redor? E é exatamente nessa situação que ela diz, que tenho eu contigo, homem de Deus. Ou seja, que tenho eu parte nesse ministério para sofrer tanta represália. Mas por causa da intercessão daquele homem de Deus, a renovação da fé daquela mulher vem. Ela se levanta, ergue a sua fé e diz, eu sei que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Um outro texto bem interessante está em 2 Reis, anda um pouquinho mais para frente na sua Bíblia, capítulo 3. Segunda Reis, capítulo 3, a partir do versículo 10. Diz assim: Então disse o rei de Israel: que o Senhor chamou a estes 3 reis para os entregar nas mãos dos moabitas. E disse Josafá: Não há aqui algum profeta do Senhor, para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: Aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. E disse Josafá: Está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel e Josafá e o rei de Edom desceram a ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: Que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: Não, porque o Senhor chamou esses 3 reis para os entregar nas mãos dos moabitas. E disse Eliseu: Vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti e nem te veria.
Ora, pois, trazei-me um tangedor. E sucedeu que, trazendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor e disse: assim diz o Senhor, farei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor, não vereis vento e não vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor, também entregará ele os moabitas nas vossas mãos. Mais uma vez nós encontramos numa outra história, num outro contexto, a mesma frase, quando Eliseu olha para aquele homem e diz: que tenho eu contigo? Ou seja, que faço parte eu deste ministério? 2 Reis 3, 10 a 14, quando ele fala uma frase bem interessante, eu vou tentar contextualizar você o que estava acontecendo. Aqui nós temos uma grande perseguição de um rei que ele vai atacar Israel. Então esse rei ele toma uma decisão e ele se junta com mais 2 reis. São 3 reis aqui que eles saem em batalha. Josafá, nós temos aqui rei de Israel em Samaria, Jorão. Nós temos rei de Judá, que é Josafá, e nós temos o rei de Edom. E esses 3 reis eles se juntam e saem em batalha. Mas quando eles estão a caminho e eles estão levando muitos gados e eles percebem que não há, eles estão no deserto, que não há água para alimentar os animais. E aí eles se desesperam e vê que os animais, eles estavam morrendo. E aí, de forma brilhante, Josafá, ele lembra da situação e diz: será que não há aqui algum homem de Deus onde nós possamos consultar? Veja, são 3 reis e 3 posicionamentos diferentes. Primeiro, Josafá, que dá a ideia de buscar um homem de Deus para consultar a Deus sobre essa situação. Josafá, ele foi um bom rei, que se esforçou para ensinar o povo a palavra de Deus, a ser fiel ao Senhor. Nós temos o rei de Israel, que é Jorão, e nós temos o rei de Judá, Josafá, e o rei de Edom, que era provavelmente um vassalo do rei de Judá, e, portanto, ele era forçado a fazer aquela situação. 3 reis, 3 posicionamentos diferentes. Um estava servindo porque era forçado. O outro estava servindo de maneira aleatória, sem compromisso algum. E nós temos Josafá, que a Bíblia nos relata que era um homem que buscava fazer a vontade do Senhor. 3 homens, 3 reis, 3 posicionamentos diferentes. Mas aí quando eles chegam diante do profeta de Deus, e que ele vai indagar ao profeta e dizer: será que Deus nos levou exatamente para morrermos aqui nesse lugar? E aí eles esqueceram de algo bem interessante. Deus havia feito uma promessa e uma aliança com esse povo. Mesmo o povo sendo desobediente, mesmo o povo saindo da direção de Deus, mesmo o povo se corrompendo e buscando outros deuses, mas havia uma aliança no meio daquele povo. E todo aquele que permanece fiel à aliança do Senhor, o Senhor é com ele. É aquela pessoa que Deus tem intimidade e Deus não vai fazer voltar atrás a sua aliança por causa da desobediência, porque Deus diz: passará céus e terra, mas as minhas palavras não passarão. Será que nós estamos vivendo um contexto diferente do contexto de hoje? Nós estamos diante de uma nação rebelde, nós estamos diante de um povo que não busca mais a Deus, nós estamos diante de um povo idólatra, onde desobedece a palavra do Senhor, mas a Bíblia diz que nós temos aqueles que ainda buscam a face sinceramente do nosso Deus. E por causa daqueles que buscam a face, fazer a vontade de Deus, Deus se revela e Deus muda a história. E Deus mais uma vez muda a história, mas não por causa dos desobedientes, mas por causa daquele que era fiel ao Senhor. E o que eu acho interessante nessa passagem é que quando ele vai buscar o profeta, e ele disse no versículo 14, disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de quem? De Josafá. Se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti e nem te veria. Sabe o que isso significa nas nossas vidas? Nós só alcançamos o favor do Senhor quando nós
obedecemos a Ele, quando nós buscamos fazer a sua vontade. E aquele profeta Eliseu, o homem de Deus, ele disse, olha, só por causa dele. Eram 3 reis, mas ele disse, só porque eu respeito Josafá. Mas por que ele respeitava Josafá? E aí nós vamos entender exatamente isso, lendo 1 Reis, capítulo 22. Volte um pouquinho aí a sua Bíblia. 1 Reis, capítulo 22. Os versículos de 41 ao 43. Fala sobre o reinado de Josafá e a sua morte. Dizendo, e Josafá, filho de Asa, começou a reinar sobre Judá no 4º ano de Acabe, rei de Israel. E era Josafá da idade de 35 anos, quando começou a reinar, e 25 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe, Azuba, filha de Silê. E andou em todos os caminhos de Asa, seu pai, não se desviou deles, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Mas aí na história não para aí, diz, e todavia os altos não se tiraram ainda do povo, sacrificava e queimava incenso aos altos. E Josafá esteve em paz com o rei de Israel. Quanto aos mais atos de Josafá e ao poder que mostrou, e como guerreou, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? Também desterrou da terra o resto dos rapazes escandalosos que ficaram nos dias de Asa, seu pai. Então não havia rei em Edom, porém um vice-rei, que é exatamente esse vassalo que fazia a obra, mas não porque ele queria, mas porque ele era obrigado. 3 reis, 3 situações diferentes, mas a palavra de Deus diz que Josafá buscava fazer a vontade do Senhor. E porque ele buscava fazer a vontade do Senhor, aquele homem de Deus disse, em respeito a ele, eu vou interceder por vocês a Deus. E aí Deus traz grande livramento a 3 reis, por causa de um. Todos os demais foram abençoados. Então, meus amados, é isso que nós precisamos entender. Agora, imagina, se por causa de um, 3 nações ali foram abençoadas pela presença de Deus, imagina se todos eles juntamente buscassem a presença do Senhor. Imagina se toda a igreja dobrasse o seu joelho e veementemente buscasse a presença do Senhor. Imagina se toda a igreja procurasse fazer aquela vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável e não a nossa. Imagina se a igreja toda se rendesse aos pés do Senhor, clamasse ao Senhor, quando a palavra diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Nosso Deus é um Deus de aliança. Eu e você temos aliança com Deus. E quando nós temos aliança com Deus, nós precisamos deixar a nossa vontade cair por terra. Às vezes, meus irmãos, até para servir a Deus, nós precisamos entender qual é o nosso lugar. O mais interessante ainda é a próxima história que nós vamos ver. Que nem sempre Deus usa somente aqueles que estão na aliança com Ele. Mas Deus usa também reis ímpios para que os seus planos e projetos não sejam frustrados. Aconteça o que acontecer, Deus está no comando dessa história. Aconteça o que acontecer, Deus é Senhor. Aconteça o que acontecer, a palavra de Deus diz, todo poder lhe foi dado no céu e na terra. Não tenha medo, porque Deus está no controle de todas as coisas. E aí nós temos uma frase também que tenho eu contigo agora, onde está escrita em 2 Crônicas, capítulo 35, ande mais um pouquinho depois de Reis. 2 Crônicas 35. Nós vamos ler aqui a partir do versículo 17. Que nos diz assim: E os filhos de Israel, que ali se acharam, celebraram a Páscoa naquele tempo.
E a festa dos pães asmos duraram 7 dias. Encontraram, irmão? Se eu estiver correndo, me pare. Amém? 2 Crônicas, capítulo 35. Amém? Posso continuar? A partir do versículo 17. E os filhos de Israel que ali se acharam, celebraram a Páscoa naquele tempo. E a festa dos pães asmos duraram 7 dias. Nunca, pois, se celebrou tal Páscoa com Israel. Desde os dias do profeta Samuel, nenhum rei de Israel celebrou tal Páscoa como a que celebrou Josias com os sacerdotes e levitas e todo Judá e Israel que ali se acharam e os habitantes de Jerusalém. No ano 18º do reinado de Josias se celebrou essa Páscoa. Depois de tudo isso, havendo Josias já preparado a casa, subiu Neco, rei do Egito, para guerrear contra Carquemis junto a Eufrates, e Josias lhe saiu ao encontro. Então ele lhe mandou mensageiros dizendo: que tenho eu a fazer contigo, rei de Judá? Mais uma vez, nós podemos contemplar essa frase: que tenho eu contigo. Eu vou tentar trazer você para essa história. Aqui nós vamos ver o relato de 2 Crônicas, que Josias era um grande homem de Deus, um homem que buscava o Senhor, um homem que a Bíblia relata que nunca houve uma festa da Páscoa tal qual ele havia preparado. E ele diz assim na palavra: e os filhos de Israel que ali se acharam celebraram a Páscoa naquele tempo e a festa dos pães asmos durante 7 dias. E nunca, pois, se celebrou tal Páscoa em Israel. Então veja a mente deste homem, o coração deste homem em servir ao Senhor, de tal forma que a Bíblia diz que nunca se celebrou uma Páscoa igual àquela. E, no entanto, quando nós vamos ver o restante do relato dessa história, depois de tudo isso, a Bíblia diz: havendo Josias já preparado a casa, ou seja, a casa do Senhor, subiu Neco, rei do Egito. Quem era Neco? Rei do Egito. Para guerrear contra Carquemis, junto ao Eufrates, e Josias lhe saiu ao encontro. Então ele lhe mandou mensageiros dizendo: que tenho eu fazer contigo, rei de Judá? Quanto a ti, contra ti não venho hoje, senão contra a casa que me faz guerra. E disse Deus, presta atenção, e disse Deus que me apressasse: guarda-te de te opores a Deus, que é comigo, para que não te destruas. Pasmem. Este é um rei do Egito falando para um homem de Deus o que Deus havia dito. A Bíblia nos relata que quando Deus quer cumprir seus planos e seus propósitos, Ele escolhe quem quer, como quer, e a maneira é dele. Quem somos nós para indagar? Sabe o que é que está faltando no meio do povo de Deus? Aí agora eu volto ao contexto do lava-pés. Quando Jesus ele foi lá lavar os pés dos discípulos, e ele chega diante de Pedro, e Pedro diz: Senhor, tu me lavarás os pés? De forma nenhuma. Mas a resposta que Jesus dá é: se eu não te lavar os pés, tu não tens parte comigo. E sabe o que significa o lava-pés naquele momento? As pessoas caminhavam no contexto, na época, por muitas estradas de barro, e os caminhos eram longos. E quando eles chegavam, as residências chegavam aos seus locais de destino, eles estavam praticamente todos empoeirados. E essa função era designada para o servo, mas o menor servo da casa. Era aquele serviço que se deixava para uma pessoa que não tinha quase função, que não tinha quase posição. E aí eles chegavam com a bacia com água, lavavam os pés dos visitantes para que eles pudessem sentir-se um pouco mais confortados.
E aí, diante desse contexto, quando Pedro vê o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, baixando-se numa bacia para lavar os seus pés, ele diz: não, Senhor, de forma alguma tu me lavarás. Mas aí Deus dá uma expressão bem interessante, quando diz assim: se tu não me permitires lavar os pés, tu não tens parte comigo. Mas ele diz também: porque o que eu faço agora tu não compreendes, mas compreenderás depois. E é isso que a igreja precisa acordar. Nós somos chamados pelo Senhor, neste momento em que nós estamos vivendo agora, para nos identificarmos ao servo sofredor. E aí, por que nós indagamos tanto as perseguições que nós sofremos, quando Deus diz que por muitas aflições é necessário entrar no reino dos céus? Por que se a palavra de Deus a todo tempo ela nos ensina que este é o momento de nós nos identificarmos com Cristo sofredor, com o Cristo da cruz, com aquele que se fez servo, aquele que saiu da sua glória, veio para servir e não para ser servido. E às vezes nós achamos que porque nós fazemos parte da igreja, porque nós estamos na igreja, estamos acima de toda e qualquer situação, e isto é um engano. Ora, o reino de Deus, ele não está associado à riqueza. O reino de Deus, a Bíblia diz que não é comida nem bebida, mas é paz e alegria no Espírito. E aí nós temos que chegar naquela situação de dizer: sei passar necessidade como sei ter fartura, sei estar doente como sei estar na bonança. Em todas essas coisas, seja Deus glorificado nas nossas vidas. E nós precisamos entender que mesmo Deus capacitando a sua igreja, quando Ele diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, saiba que Deus usa rei ímpio, Deus usa quem quer, como quer, porque os planos e propósitos de Deus jamais podem ser frustrados. E aí, quem somos nós para nos levantarmos contra as autoridades que foram constituídas pelo Senhor, quando a palavra de Deus diz que toda e qualquer autoridade foi constituída por Deus? Seja ela ímpio ou servo. E aqui está uma belíssima história, onde nós vamos ver um rei do Egito chegando diante de um homem de Deus e dizendo: eu tenho uma palavra de Deus. Que tenho eu parte contigo. E agora você vê a história inversa. Você vê sempre as pessoas indagando os homens de Deus, perguntando: que tenho eu contigo? E agora você vê um ímpio dizendo para um servo de Deus: que tenho eu contigo nessa parte, nessa história? Ou seja, não se intrometa nessa história, porque quem me mandou fazer é Deus. E aí, este grande homem de Deus, que foi tão elogiado pela palavra, se você seguir o restante da história, você vai ficar de queixo caído, porque a história nos relata qual foi o fim deste homem de Deus. Diz: então ele me mandou mensageiros dizendo: que tenho eu que fazer contigo, rei de Judá? Quanto a ti, contra ti não venho hoje. Ou seja, ele estava falando com o seu inimigo. Ele diz: sobre esta causa eu não venho contra ti. Não venho hoje, senão contra a casa que me faz guerra. E disse: Deus que me apressasse, guarda-te de te opores a Deus, que é comigo, para que não te destruas. Porém, Josias não virou dele o rosto, antes se disfarçou para pelejar com ele, e não deu ouvidos às palavras de Neco, que saíra da boca de Deus. Antes veio pelejar no vale do Megido, e os flecheiros atiraram no rei Josias. Então o rei disse aos seus servos: tirai-me daqui, porque estou gravemente ferido. E seus servos o tiraram do carro, levaram no segundo carro que tinha e trouxeram a Jerusalém, e morreu. E o sepultaram nos sepulcros de seus pais. Todo Judá e Jerusalém tomaram luto por Josias. Jeremias fez uma lamentação sobre Josias, e todos os cantores e cantoras falaram de Josias nas suas lamentações até o dia de hoje, porque as deram por estatuto em Israel, e eis que estão escritos na coleção de lamentações. Quanto aos mais atos de Josias e as suas beneficências, conforme está escrito na lei do Senhor, e aos seus atos, tanto os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nos livros das histórias dos reis de Israel e de Judá. Meus amados, que triste história
Nós vemos dois momentos na vida de Josias. Um, onde ele é elogiado na palavra que diz que ele fez tal festa da Páscoa que nunca se houve e nunca se comemorou de tal modo. Mas por causa de um descuido, em ouvir a voz do Senhor seu Deus, ele foi morto. E o interessante dessa história é que, embora ele fosse um homem justo, ele não compreendeu a vontade de Deus nesse assunto. E decidiu opor-se ao exército de Neco, que era um faraó egípcio. E a falha de Josias em não buscar a vontade e propósito de Deus lhe custou a vida. Nós precisamos estar com os ouvidos atentos àquilo que Deus fala-nos ao coração. Não é fazer de qualquer jeito. Não é simplesmente porque se acha que se está trabalhando para Deus, que nós estamos fazendo a vontade de Deus. Para se entender qual é a vontade de Deus, primeiro precisa buscá-lo. Ele disse: se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o coração. Então não é o fato de nós termos uma aliança com Deus, significa que nós estamos fazendo a vontade de Deus. Mas é quando nós nos ajoelhamos diante da sua presença, deixamos de ser senhor das nossas atitudes e das nossas vidas e passamos a ser servo daquele que tudo pode e que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Se você estiver entendendo, igreja, o importante na sua vida não é o que você está fazendo, mas é se você está fazendo a vontade de Deus. Não é a quantidade de coisas que se faz, mas a qualidade dela. E a qualidade está não na competência, mas a qualidade está: eu estou onde Deus quer que eu esteja? Eu estou fazendo o que Deus quer que eu faça? Eu estou executando aquilo que são os planos e propósitos de Deus e não os meus, e não os nossos? Aí sim, nós entenderemos. Por isso que Jesus, quando ele foi lavar os pés, ele disse: o que eu faço agora tu não entendes, porque a cultura, porque os costumes, muitas vezes nos desviam daquilo que é a vontade de Deus. E sabe onde diz isso e expressa a palavra do Senhor? Quando ele diz: por causa da vossa tradição, vocês invalidam a minha palavra. Gente, costumes e tradições nos prendem a certos conceitos e valores que nos desvirtuam da vontade de Deus. Por isso que a Bíblia diz: se hoje estiveres com os ouvidos atentos a ouvir o que Deus tem para a sua vida. Por isso que nós devemos nos curvar diante da presença de Deus. E mesmo que aquilo seja contrário a toda uma tradição, a todo um costume, se você estiver no centro da vontade de Deus, você prevalecerá. E este rei ímpio obedeceu à voz do Senhor, porque Deus tem um comando sobre qualquer pessoa. Ninguém é maior que Deus. Deus diz: agindo o Senhor, quem impedirá? E por fim, nós temos também uma passagem que nos traz exatamente à luz dessa mensagem, quando diz que tenho eu contigo. Nós vamos ver isso relatado no Evangelho de Lucas. Eu queria que você acompanhasse comigo. Capítulo 8. Nós temos aqui a história do endemoniado de Gadareno, onde todos conhecem. Mas mais uma vez nós vamos ouvir essa frase: que tenho eu contigo. A partir do versículo 26, Lucas capítulo 8 diz assim: navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia. E quando desceu da terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem desde muito tempo estava possesso de demônios e não andava vestido e nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes.
porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava. E guardavam-no preso com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. E rogavam-lhe que não os mandasse para o abismo. E andava pastando ali no monte uma manada de muitos porcos. Rogaram-lhe que lhes concedesse entrar neles, e concedeu-lhe. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago e afogou-se. Até aí. Mais uma vez nós vamos ver essa frase, só que dessa vez também, não de um ímpio para com um homem de Deus, não de um homem de Deus para com um rei, nem de uma mulher para com um homem, mas nós vamos ver aqui a frase sendo dita por um demônio. Aquele homem estava possesso por uma legião de demônios, e ele chega diante de Jesus e diz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, peço-te que não me atormentes. Sabe o que era que o demônio estava dizendo para Jesus? Quando a Bíblia diz que Satanás, Lúcifer, se rebelou contra o Senhor, a Bíblia diz que 1/3 dos anjos foram junto com eles. Esse 1/3 dos anjos são os demônios que agem e que atuam na vida das pessoas. E esse homem estava possesso de demônios. E quando eles estão diante de Cristo, e Cristo vem expulsá-lo, a Bíblia diz que Cristo ia exatamente expulsar esses demônios que estavam nesse homem, ele grita em voz alta e diz: quando viu Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando, dizendo: que tenho eu contigo? Ou seja, que parte eu tenho agora nesse teu ministério? Que parte eu tenho contigo agora nesse momento? Sabe o que era que os demônios estavam dizendo para Jesus naquele momento? Ele estava dizendo: ainda não nos chegou a hora. Ainda, tu queres nos expulsar. E a Bíblia diz para onde? No versículo 31. E rogavam-lhe que não os mandasse para o abismo. Por que os demônios rogaram a Jesus, dizendo: que tenho eu parte contigo agora nesse ministério? Tu estás aqui com o ministério de curar, de libertar, mas ainda não chegou o nosso momento, não nos mande para o abismo. E aí quando ele diz: eu não tenho parte agora nesse ministério, ou seja, eu não sou agora fazendo parte desse momento onde tu vais libertar esse homem e nós vamos para o abismo, ainda não é o nosso momento. E aí eles rogam ao Senhor que o Senhor não tenha parte agora nesse ministério. Então vocês estão entendendo que esta frase é exatamente uma frase quando diz: que tenho eu contigo, ou seja, que tenho eu neste ministério, por que que eu sofro contigo nesse ministério, por que que isso está me acontecendo por causa do teu ministério. Então esse é o contexto da frase. E agora você entende como igreja que quando você está aqui, sendo participante desta igreja, nós podemos dizer uns aos outros: que tenho eu parte contigo. O que nós temos como ministério para fazer neste lugar? E o que nós devemos fazer? Dobrar os nossos joelhos e buscar do Altíssimo quais são os planos e propósitos de Deus para esta igreja, para a minha e a tua vida. Mas aqui acontece algo bem interessante. Quando ele faz o diálogo e o demônio, ele diz quem são, diz: nós somos legiões. E aí no versículo 31 que diz que eles rogaram que não mandasse para o abismo. No versículo 32 diz: e andava pastando ali no monte uma manada de muitos porcos, e rogaram-lhe que lhes concedesse entrar neles, e ele concedeu. Não é interessante isso? Os demônios rogam a Jesus, pedem a Jesus para não ter parte naquele ministério, naquele momento, porque eles não queriam ir para o abismo antes da hora exata. Por isso Jesus disse: o que eu faço agora tu não compreendes, mas compreenderás depois, porque era o momento da humilhação de Cristo. E talvez nós não entendemos isso, que muitas vezes é o momento de nós nos humilharmos diante da potente mão de Deus,
para que no tempo certo Deus exalte. É isso que nós precisamos compreender. Quando nós estamos com alguém, dizemos que tenho eu parte contigo. É nós entendermos que nós estamos juntos no ministério e numa obra da qual Deus é o Senhor. E o interessante é que Deus, Ele permite, Jesus permite que aqueles demônios vá para os porcos. E a Bíblia diz, e concedeu-lhe. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos. E a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago e afogou-se. E sabe o que é mais interessante? É que a Bíblia diz qual é o tempo que aqueles demônios vão. Que é Mateus 25 e o versículo 41. Que diz assim: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para quem? Para o diabo e os seus anjos, os demônios. Sabe por quê? Que naquele momento o demônio pôde dizer: que tenho eu parte contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, porque ainda não era chegada a hora do abismo. Mas chegará este dia onde os demônios serão todos levados para o abismo, inclusive aqueles que não quiseram aceitar e servir ao Senhor. Para tudo há um tempo e um propósito de Deus. Por isso que muita coisa nós não conseguimos entender. Mas saiba de uma coisa: a palavra de Deus é só vitória. A palavra de Deus, Ele diz que eu mesmo estabelecerei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Nós somos a igreja. Aconteça o que acontecer comigo e com você, só acontecerá o que está determinado por Deus. Por isso, tende paz com Deus. Ele diz: a paz que eu vos dou, não vou-la dou como o mundo dá. Está em desespero por causa de Covid? Deus é maior. Está em desespero por causa da situação do mundo? Deus é maior. Está em desespero por causa de uma situação pessoal ou particular? Deus é maior. Passará céus e terra, mas os planos e propósitos do Senhor jamais se frustrarão na sua vida. E para a conclusão, eu queria terminar dizendo para você: entender a vontade de Deus nos ajudará a obtermos êxito em tudo o que fizermos. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, ainda que você esteja sendo levado para a cova dos leões. Ainda que você esteja sendo apedrejado como Estevão, ainda que você, teu filho, morra, o Senhor diz: se você crer, verá a glória de Deus. Que o Senhor possa nos abençoar e que nós possamos dizer um para os outros nessa noite como igreja: que tenho eu, Lili, parte contigo. Que tenho eu, Dodó, parte contigo. Que tenho eu, igreja, parte contigo. E que você possa dizer também para o Senhor: Senhor, que tenho eu parte contigo. Ou seja, traduzindo, vamos pedir a Deus para nos dar o discernimento da sua vontade, para que Ele possa concretizar no nosso meio os planos e os projetos de Deus que jamais podem ser frustrados. Porque agindo Deus, quem impedirá? Que o Senhor nos abençoe nessa noite. Ele nos faça entender e ter a paz e a tranquilidade de que Deus só usa quem Ele quer, como quer e da maneira dEle, não da nossa.